Olá, gente, tudo bem? Tudo beleza? Como estamos? Espero mais uma vez encontrá-los bem, se cuidando, sempre que possível, usando máscara, né? Essas recomendações sempre trazemos aqui, eu sempre trazendo para poder contribuir para um processo de cuidado coletivo em saúde pública, sanitária, e aí saindo, usa máscara, álcool em gel, se chegar a sua hora, se vacine, primeira e segunda dose, porque só isso vai resolver a nossa situação nesse processo pandêmico. Estamos mais uma vez aqui, meu nome é Rafael Rolim, sou arte educador, brincante, pesquisador, professor aqui da nossa oficina de grupo folclórico do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte e Cultura. Projeto este aprovado e apoiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Então, diante desse nosso momento sempre introdutório e de algumas recomendações, voltamos à nossa aula do dia para podermos dar continuidade ao nosso processo, essa trajetória que já estamos aí quase que concluindo, quase que finalizando. Temos ainda alguns poucos encontros ainda para frente, mas que tem sido para mim de grande aprendizado, de muito estudo, pesquisa, de uma experiência nunca vivida, e aí trago isso como uma referência importante porque são tempos que nós não estávamos acostumados, são tempos que nós não tínhamos aí vividos, né, esses tempos, essas experiências principalmente. E aí dentro desse processo todo, que nós estamos aí trabalhando com essas aulas virtuais, remotas, trabalhamos com várias manifestações, trago sempre essa retrospectiva para que quem possa estar chegando agora possa também ter a oportunidade de acompanhar o que já vivemos, conversamos, experienciamos, né? E aí fica a dica de que vocês passem lá no canal do Instituto Chico Mota para poder dar uma olhada em todo o trabalho que nós viemos, né, desenvolvendo durante esse processo, esse período da oficina Grupo Folclórico. E aí, encontro passado, para quem já está aí acompanhando mais de forma mais direta, né, ali mais colado com a gente, né, sempre na parceria, e ressaltar aí todas as alunas, né, estudantes, que eu não sei se consideram estudantes ou alunos, porque ensinam muito também, mas do Instituto Chico Mota, que estão sempre ali trocando ideia com a gente na plataforma ali do WhatsApp, né, no canal ali na rede social. E agradeço demais todos e todos pelos agradecimentos, pelos elogios e também pela possibilidade de troca, porque cultura, para mim, pesquisa, cultura, ciência é troca, é invenção, é inventividade, é conversar, é trocar ideia, né? A coisa essa palavra parece trocar ideia, né? Ideia é uma palavra que até 50 anos atrás era pouquíssimo utilizada, né? Trocar ideia virou quase que uma gíria. Uma ideia revoluciona o mundo, né? Uma ideia de Einstein revolucionou a física, revolucionou
o mundo, né? Uma ideia de hoje, até de um adolescente, numa startup, que eu não sei se é esse, a gente falando aqui de cultura popular que parece ser atrasada, né? Uma ideia de uma startup que possa pensar construção de conhecimento a partir da cultura popular, isso revoluciona também. Então, diante dessa primeira introdução, para pensar a cultura como algo sempre, para mim, não mutável, não estável, não instável na realidade, ela é plurissêmica, polifônica, é tamanha a possibilidade que a gente precisa, muitas vezes, de alguma forma, foi o que eu fiz nesse período, de desmembrando, né? E aí, na aula passada, nós estávamos falando sobre o carnaval. A cultura, as influências, as possibilidades, as suas trocas e as suas interseções, né? Dentro do período carnavalesco. E aí trouxe toda a influência, né, no encontro passado, no encontro retrasado também, sobre a importância do samba de roda, que é esse samba de roda, que mexendo nessa cultura, e aí principalmente esse recorte mais baiano, né, eu sempre faço esse recorte. Agora, nesse momento, estou tratando mais do samba e do carnaval, mas pensando a Bahia, por exemplo. Quando eu vou para o Ceará, eu vou lá no Maracatu, né? Quando eu vou para o Maranhão, eu vou lá para o Bumba Meu Boi. E nesse momento, pensando essa retomada que fiz com o samba de roda, com a capoeira, com os grupos de axé, que são chamados, né, inicialmente lá atrás de uma música baiana, então tinha um nome mais genérico, né, como MPB, música popular brasileira, música baiana, isso lá na década final dos anos 80, início dos anos 90, lá com Luiz Caldas, Sarajane, começo do Chiclete com Banana, mas também alguns outros ícones da música baiana, no sentido de ser baiana, aí Gilberto Gil, Caetano Veloso, para chegar num carnaval que já reverbera algo que talvez seja mais próximo da gente hoje, que esse carnaval que talvez seja mais homogêneo, né? Porém, quando a gente vai estudar esse carnaval, que até hoje você pensa, né, que é o carnaval de trio elétrico da Bahia, o carnaval do trio elétrico que vira depois essas micaretas, Fortal, Carnatal, Precaju, né? Ou seja, Carnaçampa, esses festivais que são carnavais fora de época, né? E aí, muito importante ressaltar isso, de como a indústria, né, da cultura se apropria, né, desses festejos que são populares, que depois eles vão ganhando uma certa visibilidade e possibilidade, inclusive, de capitalizá-los, né, de monetarizar, né, monetizar, como diz aí o próprio YouTube, né, essa monetização, essa capitalização, ou seja, como que esses festejos que já existiam no Brasil todo, como o carnaval, e que na Bahia surge como um fator importante, e aí eu vou pegar um ponto determinante, que é o que eu vou seguir até o final da aula de hoje, para que a gente possa, ao final, também assistir mais um vídeo sobre o que eu vou falar, que tem a ver com exatamente como que a gente foi se apropriando dessa possibilidade, desse carnaval, que era um carnaval que só acontecia naquele tempo, mas também dentro daquele tempo e espaço era algo que ocorria em todos os lugares do Brasil, né, em qualquer lugar, eu não estou falando só da Bahia, porém voltando à Bahia, seria
importante pontuar aqui como que isso vai evoluindo e como isso chega talvez a se constituir como até um modelo não só de carnaval, mas também de negócio, né? Enquanto indústria cultural. E aí, como no encontro passado eu estava falando de como esse carnaval ele acontecia e acontece desde os primórdios, desde que o homem é homem que se junta nesse período, e não só nesse período, e que essas manifestações que ocorrem muitas vezes em determinados períodos distintos em diversas localidades, estados e países do mundo, no carnaval confluem, elas se juntam, por conta principalmente de um sentimento. E aí carnaval, mais do que um conceito, eu queria trazer aqui a ideia de carnaval como um sentimento. Carnaval é muito mais um sentimento de festejo, um sentimento de encontro, um sentimento de parceria, né? E isso o Brasil, de alguma forma, querendo ou não, onde quer que eu ande, seja do sul ao norte, eu sempre percebo isso. Diante desse contexto, para tentar recortar ainda mais um pouco, aí vou trazer o exemplo de um grupo específico, que é o Bloco de Samba de Hoje a 8. O Bloco de Samba de Hoje a 8 foi um bloco que foi fundado, se não me falha a memória, 2011, está fazendo 10 anos esse ano, né? Fez 10 anos esse ano, e foi um bloco que nasceu em Salvador. Eu sou um brincante batuqueiro fundador desse bloco. Esse bloco, parte dele nasce dentro de minha casa, inclusive, e de outros sambistas e batuqueiros e brincantes baianos. Então nós tivemos uma série de reuniões, de acordos e encontros, e esse bloco ele queria e hoje ser referência para pensar um carnaval, para pensar um festejo carnavalesco mais libertário. Libertário das cordas do fortal, né? Daqueles cordeiros que tanto sofrem segurando uma corda, uma pequena burguesia está dentro daquelas cordas e uma grande maioria está lá de fora, né? Esse bloco nasce para pensar a valorização da nossa cultura do samba, a valorização da nossa cultura do carnaval e principalmente a valorização da nossa cultura carnavalesca, livre, liberta, sem nenhuma amarra, sem nenhuma institucionalização. Apesar de que hoje, como virou um bloco muito grande na cidade de Salvador, e vocês vão ter a oportunidade de assistir aí no vídeo, era um bloco que saía inicialmente há quase 11 anos atrás, com 150 pessoas. Hoje é um bloco que, como diz na Bahia, arrasta quase 10 mil pessoas. Então, houve também uma modificação nisso, né? Como isso também ser entendido, compreendido. Porém, o que eu quero trazer é muito mais o caráter festivo, ritualístico e também criativo desse coletivo e deste modelo que é completamente compatível com tudo que a gente vê no carnaval. O carnaval é um momento também de inversão, né, como eu disse, de transgressão, mas principalmente de confluência, as pessoas se encontram. Então, por mais que eu transgrida, eu quero transgredir com o outro, não é contra o outro, é com o outro, com a outra, com o outri ou outri. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu acho que o bloco de Hoje a 8, que é um bloco que eu tenho muito orgulho de ser um dos fundadores, e até hoje esse bloco está em atuação na cidade de Salvador,
pode parecer até estranho o nome, né? Aí agora eu vou explicar um pouco do nome. Talvez para algumas pessoas isso possa parecer estranho. De hoje a 8, né? O nome de hoje a 8. Aí vou colocar aí num slidezinho bonitinho para vocês verem de hoje a 8 e a explicação. Eu acho que isso pode ser importante para a gente poder melhor se explicar e se expressar. De hoje a 8 é uma expressão bem baiana, não só baiana, mas que é pouco ouvida aqui do Ceará, por exemplo, de onde nós falamos. Mas se você for para Sergipe já escuta mais. Que é de hoje a 8 significa assim, se hoje é domingo e de hoje a 8 é daqui ao próximo domingo, contando com hoje. Então em vez de uma semana ter 7 dias, ela conta com hoje e passa a ter 8. Então de domingo a domingo não são só 7 dias, porque eu não conto a partir de amanhã. Eu conto a partir de hoje. Então de hoje a 8, sempre que eu marcar algum compromisso, que alguém marcar algum compromisso com você num sábado, e ela disser que é de hoje a 8, pode esperar que é no próximo sábado. Se for numa sexta, de hoje a 8, é na próxima sexta. Porém, se você contar os dias a partir dali, só vai dar 7 dias. Mas se você contar com aquele dia, vai dar 8 dias. Essa é uma grande característica da cultura popular baiana, principalmente soteropolitana. Soteropolitana, quando eu digo, por conta de quem nasce na capital, em Salvador, é denominado soteropolitano, tal qual nos dizemos alencarinos, né? Aqueles que nascem em Fortaleza, para além de fortalezenses, mas são alencarinos, né? No Rio de Janeiro tem já outra peculiaridade, né? Quem nasce na capital é o carioca, quem nasce no interior é o fluminense. Ou seja, dependendo do lugar, você tem nomenclaturas distintas, e que bom que a gente tem essas nomenclaturas distintas, que a gente possa garantir essa grande diversidade, essa possibilidade de pluralidade de expressão, e que isso extrapole, né, a história, que isso possa invadir o nosso cotidiano, para que a gente tenha mais capacidade de convivência, de alteridade e não tolerância. Quem tolera não ama, né? A gente tem que ter amor, tolerância. A gente tolera o inevitável, né? A convivência no dia a dia não pode ser algo inevitável. Então, o carnaval é exatamente o inverso disso. O bloco de hoje a 8 é exatamente o inverso disso. Os festejos populares são o inverso disso. E por que eu estou falando também do de hoje a 8? Aí vocês vão ouvir com muita tranquilidade e facilidade aí quando vocês verem o vídeo que vai passar aí ao final, que eu estou falando de samba, eu estou falando de carnaval, eu estou falando de cultura popular, eu estou falando de juntar gente, eu estou falando de comunidade, eu estou falando de construção coletiva de conhecimento, eu estou falando de cultura popular, eu estou falando de folclore. Por mais que possa não parecer. Para alguns. Quem vem acompanhando as nossas aulas, nossos encontros, certamente não terá dificuldade de compreender a potência de um grupo como esse, como o bloco de samba de hoje a 8, que é um bloco que nasce do encontro de amigos, batuqueiros, professores, educadores, pesquisadores, gente de todo tipo, que inicialmente num grupo de 6, 7 pessoas começam a gestar uma ideia, e isso vai tomando forma, e a gente vai juntando gente, juntando pessoas, como todo e qualquer bom bloco não só de samba, de carnaval, de rua, como todo e qualquer agrupamento de gente que quer ser feliz, brincar, tocar, batucar, e a partir daí construir uma forma nossa de brincar. Como eu estava falando aqui, né? Eu vou e volto.
né? As cordas, né? Quando a gente fala de fortais, desses blocos de carnaval, cheio de gente, proibindo, ocupam o espaço público, né? Uma pista, uma rua, fecham o trânsito, botam um trio elétrico com uma pessoa cantando lá em cima e uma ruma de pessoas segurando uma corda, proibindo e dividindo, né? É uma espécie de senzala ao avesso, né? Os que ficam trancados são os ricos, né? Os selvagens ficam do lado de fora. Faço essa reflexão porque isso me incomoda, me incomodou, sempre me incomodou a vida inteira. E não faço uma reflexão que é partindo só de uma opinião própria, é a opinião que todos os pesquisadores e historiadores que venham consultando e conversando têm trazido sobre essas manifestações mais restritivas. E a gente fala do carnaval, voltando para terminar a nossa conversa, diante sempre desses devaneios de ir e vir para assuntos outros, que a gente possa trazer aqui e finalizar para poder vocês assistirem o vídeo, que é uma grande, para mim, uma grande possibilidade que temos sempre na nossa cultura, que é aquela quando a gente junta pessoas que têm interesse, com vontade, com desejo, que valorizam a nossa cultura e que a partir dali tem uma ideia de um propósito, uma ideia de uma busca que seja, por exemplo, construir um bloco, construir um evento, um festival. E eu acredito que esse seja também um dos caminhos que possa nos garantir sempre estar pensando, realizando, avaliando a nossa cultura, as propostas culturais, as estratégias, para que em breve, espero eu, num futuro muito mais breve do que eu acredite, talvez, ainda tenho essa dificuldade aí de pensar mais longe por conta de toda uma expectativa e um histórico, e o que a gente está vendo não é isso, que a gente possa, o mais rápido possível, restabelecer o papel fundamental, essencial e primordial da cultura popular, do nosso folclore, na constituição, na formação, da sociedade brasileira, da identidade do povo brasileiro. E aí, independente de qualquer lugar que ele esteja, se pensarmos cultura, estaremos sendo diversos, plurais e dialógicos. Fiquem em paz, salve, cuidem-se, dá aquele like lá ao final, assistam o vídeo do bloco de hoje a 8, bloco que eu tenho um grande carinho, bloco lá de Salvador. Todo carnaval que eu posso, eu volto lá para poder desfilar com eles. Vocês vão possivelmente me ver em algumas imagens aí. Claro, são belos flagrantes de um carnaval feliz. Um abraço, fiquem bem e até a próxima. A gente homenageia os índios nós, os índios nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos. Nós somos bloco de índio, somos os índios em bloco. Mais uma vez em
Saudando os antigos carnavais, nossa tribo vem pra rua para mostrar como os blocos de índio fazem a terra rodar. Com o machado na mão, o cocar na cabeça e o samba no coração. Vamos cantar na bateria! Vamos pegar mais uma vez está na e a história continua. Salve Coisa 8! Dos antigos carnavais, vem pra rua para mostrar como os blocos de índio fazem a terra rodar. Com o machado na mão, simbora meu bloco! Na cabeça e um samba no coração. É muito emocionante, esse bairro é muito lindo, é muito incrível. Tem essa potência toda, tem criança, tem gente mais velha. É lindo, é emocionante. O Santo Antônio tem uma tradição de bloco de carnaval que é de muitos anos. Os moradores do bairro, entre seus amigos, se juntam e vão brincar, vão curtir a alegria do carnaval. E é esse carnaval que é o carnaval mais importante. O nosso carnaval é desse jeito. Essa proposta de brincar carnaval livre, brincar carnaval à vontade, brincar carnaval sem corda, brincar carnaval fantasiado. Carnaval é liberdade. Carnaval é o momento da liberdade.